Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouco sobre o estoque de alimentos e também sobre a economia do lar e os benefícios que você tendo um estoque em casa, ou seja, armazenamento também, né? Estoque eu já expliquei aí no vídeo que é uma coisa, armazenamento é outra, mas tudo os dois fazem parte da preparação, os dois fazem bem no nosso dia a dia e ajuda muito aí a gente a administrar a nossa casa, tá? Hoje eu quero falar principalmente é, de uma passagem bíblica que as pessoas elas se apegam muito essa essa passagem. Muitos que, principalmente aí do meu seio familiar, alguns, não muitos, né? Alguns que eu converso sobre o assunto, eles me trazem essa passagem. E também eu já vi em alguns comentários também essa passagem. Mas o que eu vou dizer aqui, não, assim, eu não sou uma pessoa que eu sei pregar nada. Eu vou dizer, assim, o meu entendimento, tá? E cada um pode deixar aí a sua opinião também sobre isso. Eu vou passar aqui a passagem que geralmente as pessoas vêm a comentar quando a gente fala de preparação, de estoque de alimentos, né? De se precaver. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 28 a 30. Quando Jesus diz: Por que vocês se preocupam com a roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eles, lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestisse como um dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá ele muito mais a vocês, homens de pouca fé. Pessoal, eu entendo aqui nessa passagem que tem pessoas que realmente não têm como se preparar, não têm condições. Eu conheço aqui duas pessoas que Deus já tocou no meu coração de ajudá-las. Se chegar um momento de grande crise, eu vou estar estendendo a minha mão. Primeiro é um surdo, ele é idoso, ele mora sozinho, ele não tem família, ele mora de aluguel, ele trabalha varrendo rua. E a outra é uma esquizofrênica, né? Que ela tem uma deficiência e o pai dela morreu, ela ficou totalmente abandonada. Não tem como você chegar nessas pessoas, ela mora num quartinho bem pequenininho, né? E falar para elas se prepararem, porque elas primeiro que elas não têm percepção mental para isso. E não também nas condições você vê, você entende que não dá, sabe? Então eu acredito que tem pessoas, tem que realmente Deus levanta preparadores, Deus desperta algumas pessoas justamente para que outras sejam ajudadas. E eu não estou falando aqui de pessoas que trabalham, que têm condições, ou mesmo que não tenha, não seja rico, mas tem condições de fazer e não faz. Estou falando de pessoas realmente necessitadas, tanto mental quanto física, gente. E nós não vamos abandonar, como eu já falei em alguns vídeos para vocês, sempre que eu armazeno alimentos, arroz, feijão, o basicão, eu sempre faço um pouquinho a mais para que essas pessoas precisem, eu possa ajudar. E aí também não tirar da boca dos meus filhos, mas também poder estar ajudando, tá? Veja como a passagem também que eu gosto muito das Virgem Prudente, né? Que ela fala sobre o azeite, né? As suas lamparinas. Então nós devemos ser como as virgens, ser prudente, tá? E a Bíblia ela tem muitas passagens que ensina o
armazenamento, é só você aprofundar nas escrituras que você vai encontrar. Peça para Deus sabedoria, né? Se você ainda está um pouco endurecido a respeito desse assunto, porque ele vai abrir os olhos, né? Pessoal, desculpa, eu tive que dar pausa no vídeo porque o vizinho começou a cantar lá no quarto, aí eu vim para cá, para outro espaço da casa para poder terminar de gravar o vídeo para vocês, tá? Continuando. Agora vamos falar de um versículo aqui que eu peguei no livro de Provérbios, né? Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. O que significa? O sábio, ele observa os sinais de perigo ou de uma situação destrutiva, antecipa as consequências e toma decisão inteligente, né? De se afastar e de se proteger. Podemos ver o benefício do estoque nessas questões. Por exemplo, você dorme, né? Como aconteceu aí em 2019, você dorme, no dia seguinte você acorda com o mundo ao seu redor, tudo parado, tudo fechado. E no começo, né, ali o desespero que não podia sair, pessoas de alto risco, né? Não podia sair, que a gente não pode estar falando, porque a plataforma não permite que a gente esteja falando, né, aqui. Mas vocês sabem que a PAN, ela trouxe um pouco de desespero às pessoas, né? Os supermercados logo ficaram aqui, por exemplo, na onde eu moro, ficou alguns alimentos ficou ali de imediato já ficou vazio, porque o desespero das pessoas foi grande, que já foi lá e já encheu os carrinhos e se preparou, né? Ali quem tinha dinheiro na mão, quem tinha condições financeiras para isso, fez isso. Mas aqueles que não tinham condições passou dificuldade. Teve muitas pessoas que foram, teve que pagava aluguel, não conseguiu pagar, foi morar na rua. Então, assim, gente, trouxe consequência muito grande. Já as pessoas preparadas, né, elas teve um impacto, um menor impacto aí na vida. Teve impacto sim, mas conseguiu passar por essa fase com mais paz, com mais tranquilidade, né? Então, o que que a preparação e o estoque traz para o nosso dia a dia, para a nossa família? É uma paz, a tranquilidade. Porque assim, por exemplo, amanhã você acorda e tá tudo paralisado, né? Greve de caminhoneiro, vírus, e aí você tem que ficar dentro de casa. As escolas são fechadas, né? Por falta de que não pode abrir, ou em grandes tempestades também. E envolve várias situações. Então, se você está preparado, você vai evitar passar por esses perigos de estar saindo de casa, de estar, se é um grande vírus, de estar correndo o risco de se contaminar, porque você tem os suplementos necessários para ficar ali em casa, né? E também não se esqueça de guardar remédios, tá, gente? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, aqui no livro de Provérbios, o prudente, né, nós devemos ser prudentes, né, nessas situações, porque nós temos, né, eu sou provedora do meu lar, então eu tenho a responsabilidade de cuidar dos meus filhos. E eu não quero ver meus filhos sofrendo, né? A gente que é mãe, a gente não quer. Então a gente se prepara para evitar essas coisas. Eu sou cristã e eu tenho a minha fé, né? Eu creio muito nas providências de Deus.
Eu acredito que Deus supre as nossas necessidades, mas Ele também quer que nós nos esforçamos, né? Outra passagem também que as pessoas elas costumam nos dizer quando a gente fala sobre sobre preparação, sobre fazer estoque, é a passagem onde Deus ele envia o anjo para alimentar Elias, né? A passagem de Elias, que ele recebe alimentos de um corvo, né? Só um minutinho, pessoal. Mas o profeta Elias, gente, vamos ver que o profeta Elias, né, pelo que eu li na passagem, o profeta Elias ele vivia para fazer a vontade de Deus, né? Ele não trabalhava, né? Então, é, tem pessoas que a gente, assim, que eu converso, que a gente fala sobre o assunto, a pessoa trabalha, a pessoa tem condições de fazer, e tem pessoas que não pagam aluguel, tem casa própria, tem espaço na casa, né? Tem espaço para fazer e não quer fazer, não quer fazer. Porque ela se apega em alguns versículos que acha que ela pode fazer, ela, né? Deus vai mandar o maná, como ele mandava ali pros hebreus. Mas, gente, os hebreus estavam no deserto, né? Então, assim, quando você analisa, quando você pede direção, quando você ora, Deus começa a abrir seus olhos, né? Eu sempre oro a Deus, assim, para que Ele me ensina a administrar tudo que Ele coloca nas minhas mãos de dinheiro, né? Porque não é muito que eu ganho, é pouco, né? Mas, assim, Deus ele me ensina a administrar. Então, quando a gente pede a direção do Senhor para administrar o que Ele nos abençoa, Ele vai dando direção. É, Agora aqui na minha cidade, o feijão saboroso ele foi para R$ 10,90. Ele subiu o preço e o Fantástico tá R$ 13,90. Eu não vou precisar comprar esse feijão agora nesse preço. Eu posso esperar. Mas a vizinha, ela teve que comprar esse feijão, né? Ela teve que pagar esse preço porque ela precisava comprar porque não se prepara. E quando você fala de preparação, se você falar, eu não comento com vizinhos, mas são pessoas que você vê que tá dormindo, né? Que se preocupa mais em luxo, com luxo de casa, com tá trocando de móveis todo ano, tá? Essas coisas, então essas pessoas, elas é, vão passar mais dificuldade, né? Como ela mesma disse que quando na PAN, aí em 2019, ela ficou sem lugar para morar e ela passou muita dificuldade. Então, quando você é desperto, quando você é despertado, a gente tem essa visão mais ampla das coisas, né? Você pode ter aí os benefícios de ter a preparação em casa. Porque quando você sai mais de casa para ir ao supermercado, se você vai ao supermercado quase todos os dias, você gasta mais. Gasta mais porque eu já fui no supermercado comprar um produto e voltei com um carrinho cheio de coisa, gente. Então, assim, e já fui com a lista, né? Com a lista ali. Falei, não, eu vou comprar somente isso que tá na lista. E quando eu cheguei em casa, eu vi que tudo que tava na lista ficou para trás algumas coisas e o que eu não tava na lista eu acabei trazendo. Então, ter a preparação em casa, ter o estoque em casa, ajuda também para pessoas que são um pouco desgovernadas, como eu. Às vezes eu vou comprar um item e volto com vários itens, né? Então a gente aprende a economizar, você acaba economizando mais. Chega essa e o grande pulo do gato do estoque, que é, ó, agora, por exemplo, o feijão ele subiu o valor.
Tá R$10,90 o saboroso, R$13,90 o fantástico. Aqui na onde eu moro, é somente essas duas marcas que predominam, né? Tem o Tucumã também, mas é mais essas marcas que a gente encontra no supermercado. Eu não tô fazendo comercial das marcas, mas porque só tem elas mesmo. Então, o arroz, hoje eu vi no aplicativo do mercado, o arroz estava 25, hoje tá R$17,90. Olha só como o sistema é. Ele subiu o feijão, ele deu uma baixadinha no arroz. Apenas para enganar as pessoas que as coisas não tá tão difícil assim, dá para comprar. Não, olha, o feijão subiu, mas o arroz está barato. Isso é uma grande ilusão que as pessoas formam na mente. Ah, não precisa se preocupar, porque tudo vai estar funcionando normal, mesmo que o feijão subiu, mas o arroz baixou. É comum que a gente escute essas coisas. Eu também já pensei dessa forma. E aí você fica nessa ilusão, né? Ah, eu vou comprar o arroz que tá mais barato. O feijão tá caro, mas não, né? Já que o arroz baixou, então tá bom, né? Dá pra continuar. Mas se você tem uma preparação em casa, se você tem um estoque de feijão em casa, você não precisa comprar o feijão. E se você tá com pouco arroz, você vai fazer o quê? Você vai pegar o dinheiro daquele feijão que você ia comprar e você vai comprar o arroz que está na promoção, que está mais barato. Porque na próxima remessa de subida de preço, podem ter certeza que aquele produto que eles baixou, que foi o arroz, eles vão subir, vai subir o preço. É assim que funciona, não adianta, vocês podem prestar atenção, sempre funciona dessa forma. Uma parte importante também da preparação, gente, é que eu vou falar por mim, né? Eu passei uns momentos de dificuldade e ainda tá difícil, né? Eu não tô fazendo, até não gravei mais vídeo de compras para vocês porque eu realmente não tô fazendo compra. Eu tô pagando contas, pagando dívidas, né? Então, esse momento que eu faz uns 7 meses que eu não trabalho devido a 2 cirurgias aí que eu fiz. Eu sofri um acidente e eu precisei passar por 2 cirurgias. Então, faz 7 meses que eu não faço, não saio para trabalhar e não tá sendo fácil, né? O dinheirinho que entra ali do extra que eu faço é dinheirinho de vendas, essas coisas, eu tô pagando as contas, né? Devido a esse acidente, acumularam aí bastante coisa, né? Bastante, bastante contas, né? Contas do dia a dia, não contas assim supérfluas, mas contas mesmo do dia a dia. Coisa assim, cartão, luz, água, internet. Então eu tô regularizando as coisas. E aí eu tô vivendo do que eu tinha guardado, né? Produto de limpeza, por exemplo, eu não compro, né? Eu compro somente para fazer outros produtos. No caso de detergente. Detergente eu não uso no meu dia a dia. Eu compro detergente para fazer sabão líquido. Eu uso ali para fazer sabão líquido. Sabão em barra também eu não compro, eu faço em casa. Eu tenho um estoque de sabão em barra bem grande. Eu fiz semana passada mais de 70 barras de sabão, né? Eu aproveitei todo o óleo que eu tinha ganhado e eu aproveitei para fazer. É, Voltei, gente. Eu tô gravando o vídeo agora pela manhã e tem muito caminhão passando. E aí tem que estar pausando, porque senão não dá para falar e também vocês não vão ouvir.
Então, esses são os benefícios, né? Porque eu não faço estoque para apocalipse zumbi, para nada disso. Eu faço por questões da inflação, que está sempre subindo, essa oscilação de preços, né? E por desemprego, doenças, né? Dificuldade financeira mesmo. Que a gente tem que ser prudente, tem que ser sábia para poder estar nos edificando, né? Eu não terminei a minha casa aqui, a minha casa ela tá sem pintar, tem algumas partes que tá sem terminar, né? Tá, ó, aqui é o meu quarto, tá vendo? Tá sem reboco, tá tudo assim, ó, tá tudo sem terminar. Tá, então eu quero tá terminando lá o quarto de guardar as coisas para mim tá podendo terminar. Então, assim, eu consegui fazer algumas coisas em casa, porque eu tinha esse armazenamento em casa, então fiquei livre ali de mercado por um tempo e eu consegui pagar o pedreiro, né? Porque se eu deixar para fazer o supermercado e pagar pedreiro, pagar as contas do dia a dia, não consigo, pessoal, não consigo fazer. Porque com o salário que eu ganho eu não consigo. E eu sou mãe solo, né? Eu tenho minhas crianças, então não é fácil. E aí tem as questões, né, de ser mãe solo, né? Porque a gente tem que se virar sozinha e a gente tem que se preocupar mais, né? Ser mãe e pai não é fácil, aí tem roupa, tem sapato, tem material escolar. Então, tudo isso pesa no nosso orçamento. Então, quando você se prepara, no final do ano, por exemplo, se você tem uma preparação de alimentação, de higiene, limpeza na sua casa, você pode ficar ali o mês dos material escolar sem comprar, sem fazer compra, você consegue comprar material para seus filhos, né? Você consegue passar numa boa. Mas já teve casos de eu ver que a pessoa dizer para mim, eu não consegui comprar o material dos meus filhos porque eu tive que fazer compra. Entende? A lógica, que é difícil, né, para quem ganha pouco. Então, assim, tá no Brasil, assim, tá cada vez mais complicado você sobreviver com o salário que a gente ganha. Se a gente não ter sabedoria para nos preparar, gente, é impossível. Eu falo que é impossível você manter uma casa com o que a gente ganha, não dá. Eu mostrei aí a última comprinha que eu fiz para vocês aí, foi a última vez que eu fiz compra, tá? Aqui o vídeo que eu mostrei para vocês. Então, vocês viram o valor que deu, né? Aqui no litoral tudo chega pra gente mais caro, chega mais caro, com mais taxas, com mais impostos, né? E devido a travessias, né, da travessia da balsa, então chega pra gente mais caro. E aí o que que acontece? Os governantes, eles não estão preocupados se o salário vai dar para você comer ou não, se vai dar para você vestir ou não. É o que você vai ganhar e pronto, né? E aí a gente tem que estar fazendo esses malabarismos. É um verdadeiro malabarismo, gente. O salário mínimo do brasileiro é um verdadeiro malabarismo. Você paga uma, deixa a outra e por aí vai. Então, assim, para você também que tem uma uma rotina, né, muito cheia de afazeres, trabalha fora, tem filhos, é muita coisa para estuda. O estoque ele traz esse benefício, porque você não precisa estar indo no mercado todo dia, você não precisa estar saindo, né, deixando as suas coisas, você tem esse tempo para descansar. Porque é como eu falei, e
todas as pessoas que gravam, assim, algumas pessoas que gravam vídeo, né? Eu sigo muito os canal das meninas aí fora do Brasil, que elas falam isso, né? Que elas economizaram bastante depois do estoque, porque sai menos de casa. Toda vez que elas saíam, elas gastavam. Às vezes gasta no cartão, ali por impulso, gasta e depois se arrepende, né? Às vezes é coisas que não vai trazer benefícios, né? E o que o estoque ele me ensinou? Quando a gente começa a fazer estoque, a gente começa a dar mais valor o essencial e a gente começa a descartar coisas que não são mais essenciais para nossa vida, né? Quando eu comecei a fazer o estoque, eu tive que abrir mão de muita coisa em casa, assim, coisas que não trazia não ajudava em nada, era mais acúmulo, né? Não sou acumuladora, mas eu tinha coisas em excesso, tipo louça, coisas de cama, roupas que eu não usava, mas que eu julgava que um dia ia precisar, sabe? É, sapatos demais e até brinquedos das crianças, sabe? Então, assim, conversei com eles, a gente fez um destralhe para que o espaço dessas coisas fosse preenchido pelo estoque, porque é incrível, gente. Quando você faz destralha, por mais pequeno que seja, é significativo o espaço que a gente encontra, sabe? Então a gente ficamos com o básico, né? Que eu conversei com eles, então a gente deu prioridade para ter espaço nos armários para pôr o estoque. Inclusive o meu estoque ele tá lá no guarda-roupa, que eu tirei as portas dele e fiz uma dispensa aberta, né? Uma dispensa aberta para não ter porta, para não ficar abafado. E esse quartinho, e aí tô fazendo o quartinho lá, que depois que tiver pronto, aí eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, eu tô assim, mudo de um lugar para o outro, gravo no canto, gravo no outro, porque eu tô mexendo ainda na casa, né? Ainda não tá pronto. Tem uma parede que precisa terminar, eu tenho uma janela lá que eu preciso fechar, mas eu ainda não tive condições ainda de pagar o pedreiro e nem comprar material. Então eu tenho que juntar o dinheiro para depois eu chamar ele para fazer. E tem uma parede lá que precisa rebocar também, então tá assim, meio que sem terminar, né? Graças a Deus, esse mês agora que vem eu não vou precisar comprar muita coisa, né? Então eu vou estar focando nessa parte aí. Então, gente, esses pontos que eu falei para vocês é, são benefícios que a gente traz para o nosso dia a dia, né? É a prevenção de você ter uma preparação, por mais que seja simples ali do básico, você possa ficar dentro de casa, né? Se tá um caos lá fora, você não precisar sair da sua casa, você ficar em um ambiente seguro, né? Então, assim, é o que eu mais guardei assim no meu coração desse Provérbios aqui, que é o livro de Provérbios 22:3, que é o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Ou seja, os prudentes que estão se preparando podem se esconder no momento do caos lá fora. Você pode se esconder dentro da sua casa, né? Você pode estar protegido ali dentro da sua casa. Claro que estoque não protege ninguém, não nos livra de todos os males. Quem nos livra de todos os males é o Senhor Jesus, é nosso grandioso Deus. Mas é para isso que ele nos desperta, né? Ele desperta os nossos filhos, os filhos da gente também, né?
Então, assim, quando alguém na sua casa não quer se preparar, na sua família, eu não recomendo ficar discutindo, ficar brigando, porque assim, nem todo mundo da sua família vai ser desperta. Eu acredito nisso. Que Deus vai escolher um, Deus sempre vai escolher um ali para poder ser desperto. E ali você vai orar pela sua família, vai orar para que Deus vá abrindo os olhos aos poucos. Quando eu comecei, que eu tentei conversar com meu irmão, né, com minha cunhada sobre o assunto, eles riram de mim, chamaram de louca, né? Meu irmão continua me chamando de louca. Os que moram no interior, na roça, eles se preparam, mas esse que mora aqui, ele é assim, é inegociável as coisas com ele, não dá nem para você conversar muita coisa com ele, não. E ele e minha cunhada riram, né? O que que eu fiz? Eu comecei a orar para que Deus abrisse os olhos, né? E a gente quer que as pessoas que a gente ama sejam despertas. Mas você discutir não adianta, porque eles acabam pegando raiva do assunto, né? Se a gente fica debatendo muito. Então, o que nos resta é nos preparar, fechar os olhos para as ofensas, ignorar as piadas, né? E fazer a nossa parte e orar para que Deus vai despertando. Aí agora, na chegada do El Ninho, eu conversei com ela novamente, né? Depois de muito tempo. Que assim, começou a rir muito do que eu falei, eu comecei a me afastar. E eles sentiram que eu me afastei, sabe? Não falei mais sobre o assunto. E aí, depois que tudo aconteceu isso comigo, da cirurgia, do acidente, eles viram que eu sobrevivi, porque eu tinha essa preparação em casa, sobrevivi assim, em questão de financeira, sabe? Então eles viram que realmente tem fundamento. E aí eu falei do El Ninho, né? Falei, dei mais um toque. E aí ela falou pra mim que tava comprando um pouco a mais, tava se preparando um pouquinho, escondido dele, tava guardando. Todo mês ela comprava ali, não tava guardando nas garrafas, pra ele não ver, mas tava guardando, né? Lá no guarda-roupa. Eu falei, graças a Deus, né? Porque pelo menos um da casa despertando, isso já é de grande valia, né? Porque a quando vem o mal, né? Essa pessoa que não acordou, ela vai ver que tem fundamento e ela vai ver que serviu, que foi abençoado o que a pessoa desperta fez, né, pessoal? O vídeo já tá com 33 minutos, mas eu vou ter que encerrar por agora, que senão eu acho que o YouTube nem entrega. Então é isso. Eu deixei aqui alguns pontos de vista, né, da minha pessoa, mas sobre os versículos que eu citei, vocês podem deixar também nos comentários, os cristãos que me assistem. E fiquem todos com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e que cada um tenha sabedoria na sua administração do seu lar e da sua casa.